Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Tudo certo? Falem pra mim, por favor, pra eu ver se eu modifico alguma coisa enquanto a gente espera a Marcela. Tudo bem? Tá tudo bem com o áudio? Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Renata. Tá ótimo, obrigada. Beleza, Denise. Muito bom. Obrigada, Daniele. Boa noite a todos. Enquanto eu não vejo a Marcela aqui, nós estamos começando a nossa live mensal, né, da ABE pelo Brasil. Esse mês é um mês muito especial, muito mesmo, porque é um mês que traz pra gente o mês da conscientização, Março Roxo, conscientização do mês da epilepsia. Então é uma honra para mim estar aqui, principalmente nesse mês de março, em que para todos nós trazermos, né, uma reflexão muito importante sobre a epilepsia, sobre as pessoas que têm a epilepsia, que convivem com a epilepsia. E é muito importante realmente que a gente traga o maior número possível de assuntos, de informações, para que a gente consiga. Oi, Adalto, o Purple Day. O Purple Day, ele é uma marca específica, por isso que a gente fala de março roxo por aqui. Mas sim, é um Purple Day, né? Só que o Purple Day, ele é um grupo de pessoas específico que pode utilizar, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Então, na verdade, hoje nós vamos ter uma live muito importante, uma live que traz um pouco uma conversa que eu já tenho com algumas crianças, com algumas famílias, alguns cuidadores, que é em relação à alimentação e epilepsia, muitas perguntas que os jovens, os adolescentes perguntam. Eu quero usar Red Bull, quero usar Monster, os energéticos, né? Que existe uma geração que usa muito esse padrão de alimentos, de estimulantes. A questão do café, né? Muito importante. Oi, Ana Paula. Oi. Existe também a questão. Isso, Adalto, dia 24 tô na Paulista, eu também. Tamo lá. Vamos estar juntos lá. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção em relação à epilepsia e alimentação. Eu acho que hoje a nossa sociedade traz para uma conversa, para um diálogo, a qualidade dos alimentos. No lugar onde eu trabalho, né, eu faço parte de um grupo de um ambulatório, de um serviço da Faculdade de Medicina do ABC em relação à epilepsia de difícil controle, epilepsia infantil de difícil controle, e nesse ambiente nós temos um ambulatório de terapia cetogênica, que é a dieta cetogênica. Então lá, nós, por termos esse grupo, né, com um grupo de nutricionistas, elas são professoras da faculdade também, traz pra gente uma maior discussão e uma maior fonte de informação em relação a todo o processo de alimentação mesmo. A alimentação é muito importante, realmente. Vamos esperar a Marcela entrar. E a alimentação, ela é um ponto-chave hoje para qualquer situação de condição de saúde. Então, quando a gente fala em hipertensão arterial sistêmica, oi, Mar! Vou te colocar. Quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, nós temos uma situação que um dos fatores, né, de controle da pressão arterial é um controle alimentar em relação ao manejo da obesidade, que muitas vezes está associada à hipertensão arterial sistêmica, ao manejo do sal, as coisas que a gente ingere, que come, que tem muito sódio. Então, a alimentação, ela faz parte de um contexto de saúde. Infelizmente, ou felizmente, não sei, algumas pessoas só conseguem olhar para a alimentação quando estão diante de uma doença,
diante de uma situação clínica crônica, e isso é muito ruim. Mas o que a gente quer trazer hoje é, além de informações específicas em relação à alimentação e à epilepsia, também trazer pra gente uma conversa sobre perceber o que a gente come, né? O que a gente está ingerindo? Com que qualidade esses alimentos estão vindo pra gente, né? Que maneira eu estou alimentando, nutrindo o meu corpo, né? E principalmente as pessoas que têm epilepsia, que manejo essas pessoas estão dando para a sua alimentação? Alimentação, na minha concepção, analisando como pauta de doença crônica, que a epilepsia ela é uma doença crônica para a maioria das pessoas, a gente precisa olhar para a alimentação como uma maneira de se nutrir e de promover saúde. E é aí que entra esse processo com a gente, tá? Então, sistêmica, porque eu acho que é importante para a gente ter essa discussão, compreender esse processo, e a alimentação ela é muito importante, sim. Vamos ver se a Marcela... Aí, deu certo. Oi, Oi, Dani. querida. Tudo bem? Tudo e você? Eu tô bem. Eu tava olhando, a gente fez uma live há 3 anos atrás. A síndrome de West, né? Nossa, 3 anos já? Caramba, passa rápido, né, Mar? Passa muito, muito rápido. Rápido, muito rápido. Eu, antes de conseguir colocar você na live, eu falei algumas coisas, né, em relação à questão da alimentação, que a alimentação ela entra, né, realmente numa pauta para a doença crônica, como hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, para controle, diminuição de impacto, né, em relação a picos hipertensivos, por exemplo, redução do sódio, do sal, controle da obesidade, trazendo um pouco, eu gosto de fazer esse paralelo, porque senão fica muito assim, então a pessoa com epilepsia, ela não pode um monte de coisa, né? Para trazer já uma pauta para isso, porque a gente precisa, antes de falar sobre alimentação, pensar e olhar para o que a gente come hoje, né? E eu acho que você é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu contar uma coisa antes de pedir para você se apresentar, antes que eu me esqueça. Quando eu conheci a Marcela, a gente saiu para almoçar aqui no VC. E a gente foi num restaurante super gostoso, bem natural. Você lembra disso, Má? Oi, ai, que delícia! E, e se não fosse você para me levar naquele restaurante para a gente comer, eu jamais entraria ali. Ai, gente, será? Isso. Então, na época eu tinha uma alimentação vegana, né? E aí a gente acaba pesquisando, e aí é o que eu falo para os pacientes, que muitas vezes a gente se limita a determinados alimentos, tem um preconceito com o experimentar outros tipos de preparações, e muitas vezes você encontra num restaurante vegetariano, por exemplo, outras opções de sabores super legais, e lá era maravilhoso. E é Me surpreendi isso que a com alimentação aquele almoço. É. é verdade. Bom, se apresenta, vai, Má, se apresenta. Conta um Tá, pouco da tua história, do teu repertório, do porquê que a gente está aqui para conversar sobre alimentação e epilepsia. beleza. Gente, boa noite. Meu nome é Marcela, eu sou nutricionista. Eu venho estudando e trabalhando com epilepsia desde 2014 e eu fiz um mestrado nesse tema. Atualmente eu faço doutorado em terapias cetogênicas, né, para epilepsia. A gente vai falar sobre elas também, né, Dani? É, e esse é o meu foco de atuação. Faço parte da ABE, assim como a Dani também. E é isso, vamos aproveitar esse tempo aqui para falar sobre alimentação no geral, né? E epilepsia. O que eu gostaria com esse tema, né, Dani, é trazer justamente essa abordagem ampla, não somente terapia cetogênica, mas sim a repercussão de uma alimentação equilibrada na saúde de uma pessoa que tem epilepsia, seja ela fármaco resistente ou não. Perfeito.
Eu vou contextualizar um pouquinho só a questão da terapia cetogênica e a gente já vai para a parte mais ampla. O que a Sim. Marcela está dizendo, gente, é que existem pessoas com epilepsia que respondem muito bem ao medicamento, que são pessoas que fármaco-responsivas, que a gente chama. Esse grupo de pessoas gira em torno de 70% das pessoas que têm epilepsia. E essas pessoas, na minha opinião, e acho que a Marcela também pode botar dela, essas pessoas também têm que ficar atentas à alimentação, mas para promover saúde, evitar gatilhos, né, e fatores estressores e desencadeadores de crises. A gente vai falar sobre isso. E existe um outro grupo de pessoas com epilepsia que tem uma epilepsia fármaco-resistente, ou seja, uma epilepsia que o medicamento sozinho ajuda, mas não adianta. Então, é um grupo aproximadamente de 30% de pessoas com epilepsia. E essas pessoas precisam passar por um grupo de especialistas, na verdade, né? Porque aí se direciona mais para os epileptologistas, para os neurocirurgiões especialistas em epilepsia, para que haja um inventário, né? Um estudo aprofundado, uma investigação, e se veja se aquela pessoa tem indicação de uma cirurgia ou não. E a partir daí, a maioria das pessoas que não têm indicação cirúrgica passam para outras estratégias, para uma avaliação para outras estratégias que a gente fala que são não cirúrgicas, e a terapia cetogênica é uma delas, que é o que a Marcela está falando. É a dieta cetogênica, a gente evita de usar esse termo dieta, porque o termo dieta já convida a gente para furar a dieta, então a gente fala terapia cetogênica, né? Eu tô de dieta, mas esse final de semana eu vou numa festinha de aniversário e eu vou dar uma furadinha na dieta. Mas o que a gente precisa realmente, por isso que a gente não chama dieta, a gente chama terapia cetogênica, que é uma terapia, não pode ficar furando com o aniversário. Tratamento. Agora conta, né? Má, pra gente. Eu vou explicar um pouquinho sobre a terapia cetogênica e vocês vão mandando as perguntas e a gente vai responder. Então, assim, como a Dani falou, os pacientes que não vão responder ao tratamento medicamentoso, que o neurologista, o neuropediatra, ele prescreve, esse paciente ele tem a possibilidade de repente, uma avaliação neurocirúrgica, porventura também dar início às terapias cetogênicas. E dentre as terapias cetogênicas, nós temos a dieta cetogênica clássica, em que o paciente ele precisa pesar os alimentos, ele vai precisar seguir uma dieta com um pouquinho mais de restrição, a depender da fração da etapa da dieta que ele está. Então, a dieta cetogênica clássica, ela tem basicamente 4 etapas e não necessariamente o paciente precisa atingir a última etapa, né? Ele vai permanecer naquela fração em que ele tiver uma melhor resposta em relação ao controle das crises. Então, assim, o objetivo das terapias cetogênicas é favorecer controle de crise, assim como os medicamentos. Não é uma garantia de que o paciente vai ficar sem crise. E o objetivo dela não é reduzir medicamento, mas sim, junto com o medicamento, favorecer a redução da frequência das crises, né? E nós temos, dentre as terapias, nós temos também a dieta de Atkins modificada, que ela também tem o mesmo objetivo de controle de crise, mas ela não é tão restritiva do ponto de vista de carboidrato. Então, nela a gente trabalha com meta de ingestão de carboidrato ao longo do dia. Então, o nutricionista ele vai determinar qual vai ser a gramagem diária que o paciente vai consumir. E ele vai ter essa meta aí ao longo do dia. E como o nome diz, terapia cetogênica, esse nome cetogênica, ele vem justamente da alteração do metabolismo que a dieta vai proporcionar para essa pessoa. Então, ao fazer uma terapia cetogênica, o nosso objetivo é aumentar a cetose, que são substâncias que o nosso organismo vai produzir. Então, a gente quer que o nosso organismo produza mais cetose para ter um efeito de controle de crise, de redução de crise, tá? Então, basicamente, esse é o princípio das terapias cetogênicas. E o período de tratamento, ele pode variar
normalmente de 2 a 3 anos. Isso vai depender do tipo de epilepsia que o paciente tem, vai depender da adaptação metabólica que ele vai apresentar também, tá? Algumas epilepsias precisam fazer a dieta por um período longo da vida toda, né? Mas são erros inatos, tem uma incidência bem baixa. Na verdade, o que eu acho que é bem importante, Mar, depois a gente volta para a terapia cetogênica, é trazer para as pessoas com epilepsia essa questão alimentar. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Por exemplo, nós temos na Faculdade de Medicina do ABC um ambulatório de transição em epilepsia. E ali a gente passa, na verdade, por algumas situações de informação, e eu acho muito importante trazer isso aqui, porque às vezes são perguntas que as pessoas chegam nos médicos e não têm coragem de perguntar. E às vezes, tecnicamente, o médico responde por uma situação que ele aprendeu na faculdade, ou aprendeu há muito tempo atrás. E o jovem, ele, pelo próprio perfil do adolescente, ele é mais desafiador, ele traz um pouco mais esse desconforto dele e tal. Então, eu vou colocar para a gente conversar, e foi exatamente o que nós conversamos hoje ao longo do dia, né? Algumas situações. Então, por exemplo, a pessoa com epilepsia, vamos pensar numa pessoa que tem epilepsia, que está com epilepsia controlada. Ela pode tomar energético, Red Bull, Monster da vida? Como é que essas bebidas que são energéticas que a gente fala, né? Que são estimulantes. Como é isso para essas pessoas? Ótima pergunta, Dani. As bebidas energéticas, os estimulantes, a gente está se referindo à cafeína, né? Então, a cafeína ela não está presente somente no café, mas ela também está presente, como a Dani comentou, nos energéticos. Então, tem aquele Red Bull, Monster, enfim. Chá mate, chá preto, chá verde. Então, são bebidas que também têm cafeína. E a cafeína, ela tem esse efeito, ele aumenta a liberação de dopamina, então ele dá esse estado de alerta, ele melhora a concentração, o desempenho cognitivo. Então, muitas pessoas acabam consumindo justamente por isso. Falam que, se eu não tomo meu café de manhã, eu não consigo trabalhar, eu não acordo. Não tem jeito. Mas será que a pessoa que tem a epilepsia, ela precisa tirar o café? Então, existe, Dani, existe uma meta-análise, um estudo que foi publicado, que eles sugerem que a pessoa consuma uma média de até 400 miligramas de cafeína ao longo do dia, isso de forma fracionada. Então, uma xícara de café, ela tem 74 miligramas não, desculpa, 200 ml de café, um copo pequeno, ele tem 74 miligramas de cafeína. Um copo então, assim. ele sugere, de 200 assim. Esse copo ml. tem 200 porque, ml. por exemplo, esse aqui tem quase 300, então vai depender do... Eu gostei disso, porque lá no meu dia a dia, você mesmo sabe que eu tomo bastante café. Então, pera, esse copo assim, um copo de 200 ml, tem 74 miligramas de café, é isso? Exato, né? Então, em 200 ml, a gente tem 74 miligramas de cafeína, que é um composto que nós temos nessas bebidas energéticas. Então, uma pessoa que tem epilepsia, seja ela uma epilepsia controlada ou não, ela tem um limite de consumo de 400 miligramas ao longo do dia. Isso dá em torno de 5 xícaras de café, pequena, tá? Agora, se a pessoa ela for tomar de uma vez, ela pode tomar somente 200 miligramas de cafeína naquele momento, então no café da manhã. Isso dá o equivalente a 100 ml de café, então seria metade desse copo aí. Tá, eu vou tentar dar uma gulgada, mas eu não sei se você já tem essa resposta pronta. Você sabe quantos miligramas de café tem um energético? De cafeína tem no energético? Eu não sei, mas
Eu acho que deve ser mais de 50 miligramas, eu acho que deve chegar até 100 miligramas muitas vezes. O que tem que tomar cuidado, por exemplo, gente, é que a cafeína, ela também está presente, inclusive, em medicamentos, né? Então, alguns suplementos, principalmente esses polivitamínicos, que diz para homem, por exemplo, polivitamínico homem, polivitamínico desempenho esportivo, muitas vezes eles têm cafeína. E eu tive até um caso desses, Dani, em que o paciente, ele levou a minha prescrição, mas o farmacêutico falou assim, leva esse que é mais barato e que é a mesma coisa. Só que tinha cafeína, e depois que ele começou a utilizar aquele suplemento, ele começou a ter aumento de crise. E aí eu só fui descobrir isso quando ele me mostrou qual era o polivitamínico que ele tinha comprado. Whey protein não tem cafeína. A Carla perguntou. Tá, a Whey não tem. Então, na verdade, eu achei aqui, o Red Bull, ele tem 80 miligramas em 250 ml. 80? 80 miligramas de cafeína em 250 ml. E aí, Então, eu acho que isso é importante, porque qual a orientação que a gente dá no ambulatório? E eu acho que isso serve para tudo, assim. Eu acho que talvez você, como Nutri, possa concordar ou discordar, mas eu acho que é muito legal a gente ter essa posição. A gente deveria poder comer de tudo, mas não tudo. Então, na verdade, eu acho que o grande problema é o excesso, né? Então, sei lá, vou tomar um Red Bull, posso pegar uma latinha de Red Bull e dividir com alguém, né? Sim. Mas eu não posso tomar 3 Red Bulls, nem no dia, nem na mesma hora. Eu não acho, não é saudável, até porque um energético tem eletrólitos, tem taurina, tem outras substâncias que podem também contribuir para um outro processo. Falando só do café, fica mais fácil, né? E aí, Dani, o que tem que pensar é no chamate, porque às vezes as pessoas, eu vejo, às vezes fazendo recordatório alimentar, a pessoa, ela consome aquele chá pronto. Eu esqueci, tem umas marcas, tem o do Leão, né? Enfim, as pessoas compram e consomem ao longo do dia todo. Então tem um consumo crônico em grande quantidade de cafeína. E até num estudo que eu estava lendo, ele falou que uma moça tomava em torno de 2 litros de café ao longo do dia, e ela tinha uma grande frequência de crises epiléticas ao longo do dia. E quando isso foi abordado com o médico na consulta, ela reduziu drasticamente a quantidade e ela teve um controle das crises. Então, muitas vezes a gente essa informação acaba passando batido. Então, normalmente, quando a pessoa fala para mim que ela toma chá, que ela gosta de chá ao longo do dia, eu sempre pergunto qual é o chá. Porque a chance das pessoas falar que toma chá mate ao longo do dia todo é muito grande. E tem bastante. Provavelmente aqui, alguém que está assistindo deve tomar bastante chá mate ao longo do dia. Rio Grande do Sul, né, eles tomam bastante também. Então, e outra informação é que a cafeína, ela pode reduzir a biodisponibilidade da carbamazepina, que é um medicamento, um fármaco anticrise. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Então, assim, quando eu estou em consulta, eu sugiro para o paciente fazer o uso de um café descafeinado, porque se ele gosta de tomar uma grande quantidade ao longo do dia, tomar o café descafeinado. E aí, se de manhã ele quiser tomar o cafezinho dele tradicional, do brasileiro, com cafeína, tudo bem, desde que a gente mantenha esses níveis, esses limites que a gente comentou, né? Então, só para recapitular, quantas xicrinhas de café por dia? Até 5. Até 5 xicrinhas de café e não 5 de uma vez. Ó, essa xícara de café, que é a xícara tradicional, ela tem 50 ml de café. Seriam 5 dessas ao longo do dia. Perfeito. No máximo.
E Perfeito. aí, se for de uma vez, ele vai tomar 2 dessas, Então, na no verdade, máximo. então é assim, a pessoa com epilepsia, ela pode tomar café? Ela pode sim tomar café, né? O que ela não pode é abusar da quantidade de café e ficar muito atenta, porque existem outros alimentos, outras coisas que a gente ingere que tem cafeína e que a gente que passa batido. Então, por exemplo, o chá mate que a Marcela falou, o chimarrão, o chá preto Né? também tem cafeína, né? E o próprio café, além das bebidas estimulantes. Os isotônicos, não. Gatorade, Powerade, esses não têm cafeína, tá? A gente está falando das coisas que têm cafeína. Então, o café pode tomar, a pessoa que tem epilepsia pode, mas eu acho, aí você até é um pouco mais ampla, assim, é para sua saúde, uma pessoa que precisa tomar mais que 5 xicrinhas de café Coca-Cola. no dia, Coca-Cola também, verdade. Então, quem precisa tomar mais do que 5 xicrinhas, precisa realmente ver por que que tá precisando, por que que toma, né? Pode tomar uma xícara de café e um copo de água depois, na sequência. Então, assim, são É medidas que às vezes estratégia. são habituais, que você consegue. Oh, eu tenho o hábito de fazer isso, mas eu nunca prestei atenção que eu tomo 7 xicrinhas de café no dia. Bom, Né? vamos ver. Perceba por que, que você tem a necessidade de tomar 7. Porque você já sabe que 7 não faz bem para ninguém. Principalmente nossa pauta aqui para epilepsia. E depois, falando em relação a essa questão do café, tem uma pergunta aqui em relação à bebida, cerveja. Tá. Como é que é essa questão da bebida alcoólica para as pessoas com epilepsia? Então, as bebidas alcoólicas, o problema das bebidas alcoólicas é que elas acabam interferindo no metabolismo dos medicamentos, né? Então, ele acaba reduzindo a biodisponibilidade de alguns medicamentos. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente percebe em relação ao consumo de bebida alcoólica é que ela tem uma resposta de dose dependente. Então, quanto maior a quantidade de bebida alcoólica que a pessoa consome, maior a chance dela ter uma crise epilética. E isso aumenta 95% de chance da pessoa apresentar uma crise após o término daquela ingesta da bebida alcoólica. Então, ela bebeu hoje, passou 12 horas, então ela tem uma grande chance de apresentar uma crise epilética. E aí eu tô falando uma pessoa que tem epilepsia, ponto. Uma pessoa que faz uso de medicamento. Seja fármaco resistente, seja uma epilepsia controlada, então ela tem esse aumento. E a bebida alcoólica, ela tem um efeito bifásico. Então, quando a gente começa a ingestão da bebida alcoólica, ela tem um efeito depressor, né, inibitório no sistema nervoso central. E isso, muitas vezes, ele pode até reduzir a chance do aparecimento de crise. Porém, quando os níveis no sangue de álcool reduzem, cessam, ocorre um aumento da excitabilidade neuronal e aí a pessoa está predisposta realmente ao aparecimento de crise. Então, a gente contraindica a ingesta de bebidas alcoólicas em pessoas com epilepsia ou o uso de qualquer outro medicamento, anticoncepcional, por exemplo, né? E aí a gente sugere que seja feito o uso de bebidas com... como que é? Cerveja sem álcool, Isso, enfim. cerveja sem álcool, coquetel sem álcool, Isso. existe frisante sem álcool, existem sim bebidas alcoólicas sem álcool. Na verdade, a orientação que a gente tem é muito mais uma orientação técnica, né? Isso que a Marcela está falando. Tem essa questão dos inputs no neurotransmissor e a questão das medicações tem a ver com o remédio que você toma. Então, talvez você conversar um pouco com o seu médico, existem medicações que são medicações mais modernas
que tem uma boa eficácia e que tem menos impacto em relação ao metabolismo de fígado, por exemplo, não tem problema de interagir com anticoncepcional oral, com antibióticos, né? Então, eu acho que isso é importante porque a gente está falando de fígado, e o fígado é o grande. É ele que recebe tudo que a gente faz. Então, o álcool vai para ele, o anticoncepcional oral vai para ele, o remédio de convulsão vai para ele, o fármaco anticrise epilética vai para ele, né? O antibiótico vai para ele. Então, toda essa metabolização é importante. E aí você também precisa conversar, porque sim, existem medicamentos que deixam você mais vulnerável, mais suscetível a isso do que outros. E isso eu acho que é informação muito importante, muito nobre, né? Porque eu acho que nós também, como médicos, e as pessoas que estão sendo tratadas precisam ter informação até para poder terem um raciocínio, uma informação e possam fazer uso dela, né, em relação a essas questões. Tem uma pergunta aqui importante que a representação Juliana botou. Meu filho toma café. O neuro diz que não tem nada comprovado que café prejudica. Fica de vício dizer que não pode tomar café. Minha preocupação é que ele toma muito café. E aí, o que mais a gente orienta ela, Má? Dani, eu acho que é a mesma questão que a gente falou. O café, existe meta-análise, que são estudos que realmente corroboram, que consideraram muitos outros estudos randomizados, enfim, de estudos clínicos, e aí essas meta-análises, elas trouxeram essa informação que eu passei aqui. Então, a gente tem essa informação dos 200 miligramas, 400 miligramas, então o ideal é que a gente mantenha nessa meta. E aí, Dani, tem umas dúvidas aqui. Minha filha toma levetiracetam e Depaquene. Pode tomar coca ou cafezinho? Criança, a gente contraindica a ingesta de café, né? Então, o uso do medicamento aqui, do levetiracetam e do Depaquene, ele não teria influência, né? Mas a Coca-Cola tem a cafeína, né? E o café também. E aí tem a pergunta da Renata que falou se a cerveja sem álcool tem um pouquinho de álcool. Não tem. Cerveja sem álcool, ela não tem álcool. Você sabe que essa coisa da cerveja sem álcool, ela não tem álcool, mas se você toma muita cerveja com sem álcool, desculpa, ela deixa um resíduo. Tem um resíduo que é acumulado, isso a gente viu com o negócio do bafômetro. Então, tem 0, tipo, tem um tracinho, 0,0 alguma coisa de álcool. Você toma uma, é 0 álcool. Você toma duas, mas às vezes a pessoa toma muitas, e aí eu não sei quantificar. Eu sei porque eu estava numa discussão sobre isso em relação a bafômetro. E aí tinha alguma discussão sobre isso. Tem uma questão muito importante aqui, o descafeinado, Juliana, representação Juliana, pode ser feito. Uma das sugestões, inclusive, da Marcela é tomar um café, tomar um descafeinado. Tomar um café e um descafeinado, para poder você atenuar a quantidade de estimulante que você está tomando com cafeína no dia. Uma outra pergunta que eu achei interessante, alguém perguntou, olha, uma pessoa que tem mais de 30 anos e tem epilepsia, ela pode fazer dieta cetogênica? Sim, não existe restrição de idade para terapia cetogênica. A gente pode fazer em bebês pequenininhos e a gente pode fazer em idosos. Então, não existe restrição de idade, não há uma contraindicação de idade para se iniciar a terapia cetogênica, tá? Não. Tem uma pergunta, que a minha filha tem epilepsia mioclônica juvenil, está com a vitamina D baixíssima, 15. Como suplementar? A vitamina D é uma das vitaminas que ela tem uma maior influência, ela realmente tem a chance de ter baixos níveis com o uso de determinados medicamentos. E normalmente é o médico que vai fazer o ajuste porque precisa-se de doses mais altas. Então, o tratamento para hipovitaminose D, no caso 15, ela precisa ser tratada
E o neurologista ou o clínico geral, ele que vai fazer a suplementação, o tratamento. E aí depois a gente faz uma dose de manutenção. A Alessandra Araújo Oliveira botou assim: minha filha não toma café, mas tem uma péssima alimentação. Há 3 anos as crises estão controladas. Qual o risco dela ter crise pela má alimentação? Eu vou fazer uma adendo antes da Má se posicionar. Alessandra, dependendo da idade da tua filha, é uma geração. Existe uma coisa, num dado, eu não tenho muitos estudos para falar, talvez a Marcela possa me ajudar, mas nós sabemos que os alimentos industrializados, por exemplo, os junk foods, eles contêm sódio, eles contêm gordura e contêm alguns elementos, substâncias que são reforçadores de paladar. Então, a pessoa que come muito esses alimentos, quando ela vai comer uma comida de verdade, ela acha ruim, ela estranha. Então, mesmo que você tempere muito, né? Fica um pouco sem sabor, porque um dos grandes objetivos dessas comidas industrializadas é viciar o teu paladar. É fazer com que você tenha essa sensação de que a comida só é gostosa quando ela é desembalada, quando ela é muito frita, quando ela é muito engordurada. Me corrija, Márcia, se eu estiver errada. Não, é isso aí, Dani. Então, aí, Alessandra, tem que, na verdade, é um processo de despertar para aquela coisa da alimentação. E se ela for uma adolescente, agora não é hora de brigar com ela por isso, porque senão isso aí vai ser motivo para ela ir em frente com essa opção alimentar dela e deixar você enlouquecida. Então, tenha um pouco de sabedoria, principalmente se ela for adolescente. Assim, na adolescência, o que mais chama atenção é o consumo de bebida alcoólica, que isso a gente precisa sempre abordar em consulta. Além do consumo de bebida alcoólica, o esquecimento de tomar o medicamento, então muitos pacientes acabam esquecendo e acabam tendo crise justamente porque esqueceu de tomar o medicamento. A questão da adolescência, caso o paciente esteja em terapia cetogênica, aí sim entra uma questão da ingesta de carboidratos, que ela vai ser limitada, e isso, de alguma forma, acaba colocando uma dificuldade na socialização desse paciente. Então, por isso que é comum a gente sugerir a dieta de Atkins modificada para que o paciente tenha mais liberdade, né? E em relação aos junk foods, aos alimentos embalados, ultraprocessados, industrializados, a indicação é que a gente reduza de fato, né? Então, eu vejo muitas vezes que as famílias elas acabam pagando caro por esses alimentos, né? Então, tem bolacha em casa, eu sei que eles são mais práticos, mas é bolacha, salgadinhos, produtos já prontos, então lasanha. Esses alimentos, independente da pessoa ter uma epilepsia, uma doença neurológica ou não, é um alimento que ele pode prejudicar a saúde da pessoa, porque ele tem um alto teor de gordura saturada, um alto teor de sódio, e isso pode predispor a pessoa a um processo inflamatório, a obesidade, e, de certa forma, a gente precisa controlar esses processos inflamatórios também, né? Então, uma pessoa estar acima do peso, a pessoa que tem epilepsia, isso também não a favorece. Então, a gente precisa também tomar conta da questão do peso dessa pessoa, né? Então, a Dani sabe muito melhor do que eu, né? Obviamente, o medicamento anticrise para uma criança, ele é calculado de acordo com o peso dela. Então, ter uma criança obesa significa que ela vai tomar uma alta dose do medicamento, sendo que ela não precisaria. Ela poderia tomar uma dose muito menor, desde que ela estivesse com peso adequado. Mas é muito comum as famílias olharem a criança e achar que a criança está magra. As famílias falam, Marcela, mas meu filho tá magro. Aí a gente coloca na curva, tá tudo lá bonitinho na curva. Aí a gente fala, não tá magro, ele tá bem, ele tá saudável. Mas as famílias, elas querem, muitas vezes, ver a criança mais fofinha. Isso é uma percepção que, muitas vezes,
quando a gente coloca na curva, o paciente está totalmente saudável, né? Isso é bastante comum. Ah, isso 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 é um BO. é. E aí, só para finalizar, Dani, sobre adolescente, quando a gente trabalha com esse público, é importante que a gente não fique falando do peso. Olha, tem que perder peso, tem que tomar cuidado com a questão do peso, justamente para a gente evitar qualquer tipo de transtorno alimentar, transtorno de imagem corporal. Então, trabalhar com a melhora da alimentação e tendo como consequência uma adequação do peso dessa pessoa, né? Deixa eu colocar agora algumas perguntas que surgiram. A Ieda. Ieda, eu li suas perguntas que você mandou em box. Na verdade, você precisa voltar para o pediatra ou para o nutricionista que fez a prescrição para o seu filhote, porque não é que nem a Marcela acabou de falar, a obesidade, ela piora todos os processos. A obesidade está tendo uma campanha muito importante, inclusive mundial, em relação à obesidade atualmente. Então, quando a gente tem uma obesidade associada à epilepsia, são duas doenças, né? Então, a gente precisa realmente ter um olhar muito específico para isso. Uma pergunta do José Matheus, ele colocou assim, o adoçante ser estévia no café é fundamental, né? O que você fala dessas coisas dos adoçantes, Má? Acho que isso é legal a gente trazer também. Que ele fala que os adoçantes o quê? Que é legal? Não Se entendi. o adoçante estévia é um bom adoçante, isso é legal colocar ele no café. Tá. Assim, bom, aí o café, normalmente quem aprecia café não coloca adoçante, não coloca açúcar no café, né? Se a gente quiser falar sobre paladar. Mas do ponto de vista de pessoas que estão reduzindo, se adaptando à redução do consumo de açúcar de mesa, que é o açúcar que é adicionado em bebidas no geral, em sucos, no café, uma das alternativas, principalmente se a pessoa fizer uma terapia cetogênica, é lançar mão dos adoçantes. Então, nós temos os adoçantes artificiais, os adoçantes naturais. O stevia é um adoçante natural, ele tem um dulçor, uma capacidade de dulçor alta, porém ele tem um sabor residual e ele é uma boa alternativa. Normalmente, quando o stevia ele é associado, por exemplo, com talmatina, ou com xilitol, ou com eritritol, ele tem aquele sabor residual reduzido. Então, é uma boa alternativa. O problema do adoçante, gente, é que a pessoa ela começa com 4 gotas, daqui a pouco ela tá com 5, daqui a pouco com 10, daqui a pouco ela tá com uma esguicharada lá no café. Isso é um problema. Então, a gente não exagerar. Como a Dani estava falando, de manter um equilíbrio do café, da bebida alcoólica, não, né? Não tem nem o equilíbrio, não pode tomar. Mas, por exemplo, do café, é justamente a dose. Então, evitar o excesso, tá? Então, o adoçante, ele é, sim, bem-vindo nas terapias cetogênicas. A gente acaba utilizando bastante. O William colocou aqui uma coisa que, para mim, é uma das coisas que o maior problema na minha casa é o refrigerante. Omar, você como uma profissional, me fala um nutriente do refrigerante. Só um, fala-me um. Não tem, gente. Assim, a gente chama de caloria vazia. E aí, normalmente, as pessoas falam: ah, Marcela, mas é a Coca Zero. Então, assim, a Coca-Cola, o que tem de gente que chega no consultório dizendo ser viciada em Coca-Cola é muito grande. E, normalmente, essas pessoas, elas consomem facilmente muito mais de 1 litro de Coca-Cola ao longo do dia. Isso é muito comum. Provavelmente, alguém aqui deve consumir mais de 1 litro de Coca-Cola ao longo do dia, certeza. E aí a gente entra nessa questão justamente da qualidade nutricional, de calorias vazias, do excesso de cafeína que também vai ter nessas bebidas, né? E aí a gente poderia até fazer um link, Dani, que é algo muito interessante sobre bebidas, falar sobre sucos naturais. Então, os sucos naturais, muitas vezes a gente fala assim, quem tem epilepsia não pode tomar suco de laranja. Quem tem epilepsia não pode, né? Será que isso é verdade?
Então é assim, é, os sucos, ele é quando a gente pega a polpa daquela fruta, aquela polpa, a gente, por exemplo, a laranja, a gente espreme a laranja e a gente vai ter uma concentração daquele suco lá e vai ter uma alta quantidade de carboidrato. Tem. E as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não posso tomar suco de laranja. Mas aí a pessoa, ela come chocolate, ela come bolo, come pizza. Então ela tira, né, com esse terrorismo nutricional de hoje em dia, ela tira um alimento que ele de fato é nutritivo, como a fruta, mas aí ela mantém o bolo, o chocolate, a bolacha e assim por diante. Então, por exemplo, voltando para o suco, qual que é a diferença? O suco não tem fibra. E o fato dele não ter a fibra, justamente porque a gente ou liquidificou ou espremeu, por exemplo, tem um índice glicêmico mais alto, significa que de fato ele vai, a glicemia vai aumentar mais rapidamente do que se nós fôssemos, por exemplo, comer a laranja, porque come bagaço e isso faz com que o índice glicêmico caia, né? Mas isso não significa que uma pessoa que tem epilepsia não possa tomar suco de laranja, não possa tomar um suco de laranja, vou dar um stop, né? Mas, por exemplo, um suco de manga, não significa. Porém, toranja é uma fruta que a toranja, carambola, tangerina, romã e limonada são frutas que, quando bebidas na forma de sucos, né, elas podem interferir na carbamazepina. Então, ela pode aumentar o nível sérico de carbamazepina, que pode gerar um nível tóxico para esse paciente. Então, ela acaba interferindo numa enzima, o que acaba aumentando a sua concentração, tá? Então, significa que uma pessoa que faz uso de carbamazepina deve evitar toranja, o suco de toranja, tangerina, romã, carambola e limão. Na verdade, eu acho que aí é aquela coisa que a gente conversou do uso do medicamento. Essas informações são importantes e precisam ser referenciadas com o seu médico, né? Que acompanha, que prescreve a sua medicação, para você ver, porque hoje o grande objetivo do tratamento da epilepsia é qualidade de vida. Então, eu acho que essa é uma grande dica e sugestão que a gente tem que para dar. A Nívia entrou na live, querida, e ela tá aqui causando no rolê. Ela me bota assim, porque a gente tá falando da Coca, né? Que eu sou maior coisa com refrigerante. Ela colocou uma coisa, porque assim, a maioria das pessoas tem o hábito, né, de tomar refrigerante. E aí ela colocou uma super dica evitar a Coca. O Guaraná é menos pior. O que você me diz em relação ao Guaraná, Má? Eu não sei se o Guaraná tem cafeína. Não, acho que Não? não. Não? Assim, se a gente parar para pensar, se o paciente estiver numa terapia cetogênica, não sendo uma bebida que tenha cafeína, justamente para a gente não exceder essa ingesta diária, se for uma bebida zero, isso é totalmente viável dentro de um equilíbrio da sua alimentação. Então, você vai para uma festa, num final de semana que você está com vontade de tomar um refrigerante zero, você vai tomar e tá tudo bem, né? Então isso não precisa virar uma grande questão para a pessoa, um terrorismo, tá tudo bem, tá? Agora, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é o paciente, uma criança principalmente, fez uma terapia cetogênica, a mãe se alimenta essa criança, os pais, né? Bonitinho durante todo aquele tratamento. E aí, quando sai da dieta, começa a colocar um monte de besteira. Então, coloca bolacha, porque não podia, colocar refrigerante, coloca miojo. Então, isso que tem que tomar cuidado com a qualidade da alimentação. Porque a alimentação, ela tá lá para nutrir, né? Para fornecer vitaminas e minerais, Você né? sabe que é uma coisa que eu falo muito, assim, quando a gente no ambulatório de terapia cetogênica da faculdade, eu explico muito assim, olha, para o alimento industrializado chegar na tua casa, ele tem que ser feito embalado, ele fica um tempo armazenado no lugar da fábrica, depois ele vai pegar um carro, um caminhão, que vai demorar às vezes dias para chegar
num depósito na cidade. Depois desse depósito da cidade, ele vai ser comprado, vai ser transportado para o mercado. Vai ficar um tempo no arquivo, entre aspas, do mercado, no armazém do mercado, para poder ser colocado na prateleira. E lá na prateleira, ele pode ficar até um mês te esperando comprar, ainda vai para sua casa e tem uma data de validade para você São muitos consumir. aditivos, né? E por que ele não fica podre? O pão, por exemplo, não fica podre que nem quando você compra na padaria. Porque se você comprar um pão na padaria, em uma semana, se você não comer, ele fica podre. Ele dá mofo. Por quê? Porque tem que ter muita gordura e muito açúcar e muito aditivo para poder manter sabor e qualidade para chegar na tua mesa e não tá podre. Então, eu acho que isso é importante ser dito, porque cada um vive das suas escolhas. Se lembrem da questão do paladar, que todo esse processo é para viciar a gente a não comer comida de verdade, que comida de verdade tem um sabor diferente mesmo. Então, eu falo isso porque é o que é real, e é por isso que as coisas precisam ser menos desembaladas e mais descascadas. Vida real, na correria, a gente usa, assim, coisas industrializadas, mas a gente não pode perder de vista que isso não pode se tornar o nosso dia a dia. Não pode fazer parte das nossas 3 refeições principais. Isso é muito importante que a gente saiba, porque a gente está envenenando a gente devagarinho, com um monte de aditivo, um monte de açúcar e um monte de gordura. Então, eu acho que essa informação, ela é nobre para alertar. Não é que todo mundo vai virar radical, não é isso, mas que todo mundo comece a prestar atenção no que come, né? Tem uma moça que está mandando essa pergunta aqui várias vezes, a Camila: é possível tratar a epilepsia com auxílio de micronutrientes do tipo de vitaminas e minerais? O que você me fala, Má? A taurina é um aminoácido que ela é estudado, que ele não tem uma comprovação de um efeito antiepileptogênico, mas ele tem um estudo bastante sobre ele, né? Mas assim, nada comprovado. Os ácidos graxos poliinsaturados, então nós temos o ômega 3, o DHA, que tem uma ação central. Ele tem, muitas vezes, tem um estudo também, revisão sistemática, que mostrou que o uso de 1.500 miligramas ao dia de ômega 3, ele tem um papel neuroprotetor em relação às crises epiléticas, tá? Então, isso tanto para adulto quanto para criança também. Então, o ômega 3, ele é uma alternativa, e hoje nós temos o ômega 3 vegetariano também, né? Vegano, que é o ômega 3 à base de algas, né? Então, pessoas que são vegetarianas têm a opção também de suplementar. A vitamina D, ela não tem uma função antiepileptogênica, ela é muito importante, né? Porque a gente, como falou, os fármacos anticrise acabam depletando a vitamina D, então a gente precisa fazer essa suplementação. O que mais? Na verdade, assim, as vitaminas, elas não têm uma função antiepileptogênica no geral. A função antiepileptogênica é do medicamento, né? Então, as vitaminas a gente vai realmente proporcionar por meio de uma alimentação equilibrada. O que a gente sabe eu acho que a gente tem que... que tomar cuidado com isso mesmo, né? Que a Marcela falou. Porque, por exemplo, assim, pra gente, tecnicamente falando, uma deficiência de biotinidase, né? Que é uma doença que é um erinato do metabolismo. Da piridoxina. Piridoxina, né? Então, são epilepsias que dependem da reposição de uma determinada vitamina para que haja o controle. Quando a gente foge um pouco disso, Camila, vitaminas, micronutrientes, elas valem para a gente como um todo. Eu não sei a Marcela, mas a minha visão em relação à suplementação com vitaminas e minerais e tal, vale muito essa discussão para uma manutenção de saúde, porque a gente, infelizmente, não consegue, com a qualidade das coisas que a gente come hoje, manter somente com alimentação
todos os nossos nutrientes em níveis adequados. Eu não sei qual a opinião da Marcela, mas é o que eu vejo. Principalmente uma pessoa que tem epilepsia, que usa um fármaco anticrise epilética de uso contínuo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer solicitação de pedidos de exames de vitaminas para as crianças, para os adolescentes, eu escrevo como justificativa, porque às vezes tem alguns convênios que pedem a justificativa, o uso crônico, o uso contínuo de um fármaco anticrise epilética. Então, isso já é um desequilíbrio para um metabolismo que às vezes a gente nem consegue comer todos os nutrientes que a gente precisaria, né? Então, eu Assim, acho importante. assim, até se a gente pensar numa alimentação equilibrada, a gente não consegue bater a recomendação diária de todos os micronutrientes. Por isso que a gente precisa ter uma alimentação diversificada. Diferente se a gente estiver falando de uma terapia cetogênica, que nós sabemos que em nenhum dos casos o paciente não vai atingir a recomendação de micronutrientes necessária. Por isso que a suplementação é obrigatória durante o tratamento. Então, se a gente percebe que o paciente está negligenciando o uso da suplementação, a recomendação do tratamento cetogênico é suspender a dieta, né? Porque ele realmente pode ter grandes prejuízos pela falta dessa suplementação. Agora, se a gente pensar na suplementação, como eu imagino que a pergunta tenha sido realmente como um efeito anti-epileptogênico, aí a gente não vai pensar dessa maneira, e a gente vai pensar realmente que o efeito para controle de crise vai ser fornecido por meio do tratamento medicamentoso, tratamento dietético, e as vitaminas elas serão atingidas de acordo com a necessidade diária, de acordo com a idade de cada pessoa, o sexo, a idade de cada pessoa. Basicamente isso. A Nívia colocou: Dani, aqui em casa ninguém toma refri durante a semana. Aqui em casa também não, Nívia. Eu concordo. Acho que a Renata, da Epilepsia e Companhia, colocou assim: macarrão do miojo sem aquele tempero faz mal? É porque assim, gente, que falar que um alimento faz bem, um alimento faz mal, é muito vago, né? Mas se não me engano, o macarrãozinho do miojo, ele é pré-frito, não sei se ele passa por um processo de fritura antes, enfim. Não seria a melhor alternativa que nós temos, né? Então, você pode comprar um macarrão normal, se você quiser comer macarrão, compre um macarrão normal, faça o seu macarrão e tá tudo bem. Agora, se você faz uma dieta cetogênica, nós temos a opção do Konjac, por exemplo, que é um macarrão sem carboidrato que você vai poder comer e tá tudo bem também. Aí eu acho que a imagem, o objetivo principal dessa live é falar que o equilíbrio na alimentação é o foco, né? Então, assim, comer muito macarrão também não é a melhor alternativa, né? Olha, tem duas perguntas que eu queria encerrar que eu achei ótima. A Luciana Souza colocou assim: cuscuz de milho, quem tem epilepsia pode comer? Pode comer. É bastante comum, né? As pessoas terem esse hábito de comer cuscuz todos os dias no café da manhã. Tudo bem, pode comer. Agora. Eu amo cuscuz de milho. É, Amo. eu não tenho esse costume de comer, mas assim, pode, não tem problema. É um carboidrato que ele vai ser mais rapidamente absorvido? Ele vai aumentar a glicemia mais rapidamente, a depender de como ele vai ser consumido, se ele vai ser consumido com uma proteína, com uma fibra ou não, isso vai depender, né? Mas ele não haveria problema de ser consumido diariamente, desde que a gente consiga atingir a distribuição diária de carboidrato necessária para essa pessoa. Então, se ela precisa consumir 50% de carboidrato do valor energético diário dela ao longo do dia, só que daí ela come cuscuz de manhã, tarde, noite, substitui refeições e coloca somente cuscuz, isso daí ele vai aumentar uma grande quantidade de carboidrato e aí a gente vai ter outros problemas associados. Não é a ideia, né? E o leite desnatado, mas só para a gente fechar, para epilepsia, é bom?
não tem nenhuma influência. Assim, se você pensar em lactose, eu não sei se foi esse o raciocínio, né? Lactose, restrição de lactose, a gente não tem nenhuma associação. O glúten, que é uma proteína do trigo, centeio e cevada, ele pode ter, ele associa ele se associa com algumas epilepsias, né? Então, a doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten não celíaca, por exemplo, ela tem uma prevalência maior em pessoas com epilepsia, né? Então, isso pode acontecer, não significa que todas as pessoas que têm epilepsia precisariam restringir glúten, não é isso. Então, existem algumas epilepsias que, de fato, que a síndrome da doença celíaca, que acaba cursando com calcificações, né, Dani? A Dani sabe dizer melhor do que eu. E nesse caso, a pessoa ela tem uma orientação de fazer uma dieta livre de glúten. Não é o caso na maioria das pessoas. Gente, 9:02, passou. A gente vai ter que encerrar. Olha que bate-papo gostoso e olha como é importante a gente falar sobre alimentação, né? E eu acho que a Marcela falou uma coisa que é fundamental. O equilíbrio é fundamental. Então, pode tomar energético? Pode, com equilíbrio. Não pode tomar um monte, né? Tem que tomar um. Café, 5 xicrinhas por dia, né? Passou disso, tem necessidade, reveja a sua necessidade, mas pode intercalar com água, com café descafeinado, refrigerante, pelo amor de Deus, prestem atenção no que significa essa ingesta dessa caloria vazia, Marcela definiu muito bem. Eu acho ótimo, porque o refrigerante, para mim, é um veneno, e é caloria vazia mesmo. Claro, quem tem o hábito, se lembrem do paladar que fica viciado para as coisas de desembalar, mas a gente precisa descascar mais, né? Então, Má, eu queria muito te agradecer em nome da ABE, né? Em nome da Associação Brasileira de Epilepsia, a tua disponibilidade, a tua leveza, a tua dedicação, teu tempo, né? Muito obrigada mesmo. E eu queria que você Que fizesse as agradeço. considerações finais aí. Obrigada pelo convite. Foi legal a ideia da Maria Alice, né? Para a gente poder, enfim, trazer esse tema. Eu acho que eu estava querendo falar sobre a alimentação geral na epilepsia e não somente a dieta, porque a gente acaba abrangendo pessoas que não são farmacorresistentes, né? Pessoas que têm epilepsia e fazem uso do medicamento e tá tudo bem, né? E que a gente sempre tem o que melhorar. A gente ainda não falou de muita coisa, ainda teria coisas para se falar, de dietas low carb, interação de droga nutriente, né? Da alimentação com os fármacos anticrise. Tem bastante coisa ainda para falar. De repente a gente faz uma segunda live. Vamos já marcar, Má, vamos combinar e já vamos marcar. Você bem-vinda, como sempre, comigo. E agora com esse quadro da live ABE pelo Brasil também, a gente já marca a próxima e a próxima com certeza. Vamos fazer mais, Marcela. Com certeza, Nívia. Gente, obrigada pela presença de vocês. Vocês também poderiam comentar sobre temas que vocês gostariam que a gente trouxesse, que a gente fica quebrando a cabeça, trazendo o que a gente escuta na prática clínica para poder trazer aqui para vocês. Mas é muito legal, a gente faz isso para vocês. Pensem no tema de alimentação para que a gente possa voltar aqui com a Marcela para a gente discutir outras coisas, porque é uma infinidade de coisas que a gente pode falar sobre alimentação e epilepsia. São muitas dúvidas, né? Quando a gente vai colocar essa live no Insta da BR, e aí nos comentários vocês podem sugerir temas ou colocar as dúvidas que ainda ficaram e de repente a gente pode abordar na próxima live, né, Dani? Com certeza, com certeza. Gente, agradeço a todos pela presença. Má, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Continuem dizendo os temas. Nívia também, manda bala lá para a gente estar sempre inovando e trazendo informação, que essa é uma missão de vida da gente. Muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, Dani. Beijo. Tchau, beijo.